Nesse papo, vamos falar sobre um tópico importante e urgente, que exige atenção e discussão em todos os níveis. Dou as boas-vindas a Renata Malheiros e Carlos Domingues, que vão compor nossa conversa sobre o tema raça, inclusão produtiva e mercado. Obrigada por se juntarem a nós nesse dia. Renata Malheiros é coordenadora Sebrae Delas e cofundadora do Instituto Alume na Mentoria. Carlos Domingues é diretor do Mover, Movimento pela Equidade Racial, e líder da Agenda de Diversidade, Cultura e EVP na PepsiCo. Este painel promete trazer insights valiosos e soluções práticas para a promoção da inclusão produtiva e diversidade no mercado. Sem mais delongas, gostaria de começar esse papo pedindo que o Carlos se apresente e explique um pouquinho para a gente o que é o Mover. Seja bem-vindo, Carlos. Olá a todas as pessoas, eu sou Carlos Domingues, um homem negro retinto, sou careca, tenho barba, atrás de mim tem dois quadros, um com violão e piano, são coisas que eu amo muito. O que é o Mover? Mover é um movimento pela equidade racial, um movimento que tem como propósito ser um agente transformador e de combate ao racismo estrutural, tanto no mundo corporativo quanto na sociedade. O Mover nasceu no finalzinho de 2020 com o compromisso de 13 organizações que estavam trabalhando nas suas agendas de diversidade, equidade e inclusão, mas se juntaram com o propósito comum de ser uma coalizão e de alguma forma levasse ações e iniciativas para impacto positivo e combate diretamente ao racismo estrutural no nosso país. Hoje o Mover conta com 48 grandes organizações nacionais e multinacionais e tem três grandes pilares de atuação. Uma meta ambiciosa de até 2030 aumentar em 10 mil novas posições de liderança negra dentro dessas organizações que fazem parte do Mover. O terceiro é ser um agente transformador, levando oportunidades e impacto positivo para 3 milhões de pessoas negras no Brasil, por meio de formação, por meio de empreendedorismo, por meio de conexão com empregabilidade e outras iniciativas. E o terceiro, não menos importante, é ser um agente que traz conscientização para a nossa população brasileira sobre a questão do racismo e também apontar caminhos antirracistas, tanto no mundo corporativo quanto para toda a sociedade. Hoje a gente se estrutura dentro desses três grandes pilares de ambição e com novas empresas conectando ao nosso ecossistema para gerar ainda mais impacto, tanto para as organizações quanto para a sociedade. Bom, com certeza um ecossistema de poder, Carlos. Queria dar as boas-vindas também aqui para a Renata, seja bem-vinda. Todos nós sabemos o que é o Sebrae, né? Um gigante nacional quando falamos de educação e apoio a negócios. Mas gostaríamos, Renata, de saber quais são os principais empreendimentos atendidos pelo Sebrae e os programas de apoio, e é lógico, né, faça a sua devida apresentação. Olá, pessoal. Olá, Nina. Olá, Carlos, todos que nos acompanham. Fazendo aqui a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos loiros, um pouco mais ou menos depois do ombro. Estou com um blazer preto e atrás de mim tem uma parede branca com um quadro de flores. Assim como o Carlos, eu também gosto de quadros. Eu gosto muito de flores também. E eu gostaria de começar dizendo que o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas Empresas, tem por objetivo apoiar quem já tem um negócio ou quem busca abrir uma empresa. Então, basicamente, todo mundo que é empreendedor ou empreendedora é nosso cliente e, claro, voltado para as pequenas empresas, ou seja, aquelas que faturam até 4,8 milhões por ano. Nós, do Sebrae, temos escritórios em todo o Brasil e aqui eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Sebrae Delas, que é o programa que eu coordeno com muito orgulho. E nós, no Sebrae Delas, atuamos basicamente voltado para mulheres empreendedoras. A gente está em todo o Brasil e a gente atua com capacitação, com mentoria, com palestras, ou seja, com formação para as mulheres empreendedoras. A gente sabe que dentro da agenda da diversidade existem vários marcadores de diversidade que a gente precisa avançar, a raça é um deles. Então, estou muito feliz de estar aqui, aprender bastante e dizer que todas as mulheres do Brasil podem, empreendedoras, podem procurar o Sebrae para fazer parte do Sebrae delas. A gente tem cursos específicos, enfim, consultorias específicas que
consideram as dificuldades adicionais, os obstáculos adicionais culturais que a sociedade acaba colocando nas mulheres, né? Por motivos culturais, a gente sabe que questões enraizadas desde a infância, né, que a gente escuta, isso não é coisa de menina, isso não é profissão de mulher. Os meninos também recebem as crenças limitantes, geralmente com relação aos sentimentos, né? O menino não chora, o homem não pode demonstrar sentimento. E a gente acaba levando isso de maneira inconsciente, influenciando as nossas escolhas e também como a sociedade nos vê. A boa notícia é que cultura a gente consegue mudar com tomada de consciência, com o poder das redes, e eu fico muito feliz de representar o Sebrae aqui numa rede potente como é a do movimento Black Money. Renata, com certeza a gente ainda vai falar muito do Sebrae delas aqui hoje, viu? Mas, Carlos, conta pra gente, quais os principais desafios das empresas junto ao Mover? A gente sabe que elas inicialmente rodaram um diagnóstico, né? E esse diagnóstico, o cenário é positivo ou negativo em sua maioria? Nina, muito obrigado por trazer esse ponto. Nós, para começar, trabalhando especificamente pelas questões mais importantes para as empresas, para a população negra, a gente fez uma jornada, uma viagem mesmo, escutando muitas pessoas do movimento negro até a constituição do Mover e continuamos nesse relacionamento para que fomente a gente consiga ser muito específico e assertivo nas nossas iniciativas. Como bem lembrado por você, nós fizemos um diagnóstico e junto com o diagnóstico uma pesquisa com o plano CDE para escutar das empresas quais eram os desafios, as dores, o que caminhava bem, o que não caminhava bem, quais eram as oportunidades. E assim nós fizemos também uma escuta muito ativa com a população negra para entender também os desafios dessa população se inserir no mercado corporativo e principalmente nos cargos de liderança, que é um dos grandes objetivos de transformação que o Mover se propõe a fazer. Dentro dessa pesquisa, nós identificamos 6 grandes pontos, que são pontos. Aqui tem um mix, tá? Um pouco de desafios das próprias organizações ou da própria população. Eu vou falar um pouquinho sobre esses pontos encontrados e o que a gente se propôs a fazer e estamos aqui de alguma forma endereçando ações. O primeiro são os viéses inconscientes e o racismo estrutural. Nós identificamos nas conversas o quanto isso ainda é muito presente principalmente para as lideranças que contratam, promovem, encarregam, e acaba sendo um grande bloqueio para desenvolvimento, para a entrada e encarreiramento das pessoas negras dentro das organizações. O segundo ponto que nós encontramos ainda são as barreiras de formação. Nós vimos que as políticas afirmativas, como a lei de cotas, por exemplo, contribuíram para que a gente tivesse um aumento significativo de pessoas negras nas universidades e em outros lugares mais representativos. Mas a gente ainda identificou nessa pesquisa um gap de formação, que é onde nós estamos e vamos continuar endereçando investimentos de capital financeiro e intelectual para reduzir esse gap e, quem sabe, contribuir mais com as questões de formação da própria população. O terceiro ponto é a dificuldade de acesso às vagas. Tem um dado muito importante na pesquisa que fala sobre o capital social, o quanto as vagas no mundo corporativo e principalmente de liderança ainda circulam no meio de indicações. E quando a gente fala de pouca representação de uma população negra nos cargos de poder, a gente fala de essas vagas ainda terem pouco acesso às pessoas negras e circularem no mesmo lugar, representando as mesmas pessoas. Então, esse é um terceiro ponto que nós identificamos. O quarto são os pré-requisitos excludentes. E aqui nós podemos citar itens que são pedidos ou que estão ali como pré-requisitos dentro do processo seletivo, como universidades elitizadas, formação acadêmica elitizada, como inglês ou outros idiomas para vagas que não necessariamente necessitam dessa competência no nível de entrada, e algumas outras que a gente capturou, então acabam sendo itens mais excludentes do que inclusivos. O quinto ponto é a falta de desenvolvimento e retenção. Os programas de desenvolvimento das próprias organizações muitas vezes contemplam pouca representatividade negra, o que acaba impactando a gente ver pouca aceleração de desenvolvimento dessas pessoas dentro das próprias organizações. E o último ponto, não menos importante, é o ambiente inclusivo, onde as pessoas veem a representatividade, se sintam pertencentes àquele ambiente e, ao mesmo tempo, consigam uma rede de apoio, que normalmente é feita pelos grupos de afinidade, mas não
se limitando a esse grupo. Pensando nesses 6 grandes pontos, nós definimos 10 diretrizes que o Mover tem trabalhado para contribuir na aceleração e desenvolvimento e maior representatividade da população negra dentro das organizações. E aí a gente está falando de visão estratégica, ou seja, a pauta racial tem que estar na estratégia da organização, trazer mensuração, trazer métricas para acompanhar a governança dessa jornada, trazer fomento e conscientização por meio de letramento racial e outras iniciativas que possam ajudar esses vieses serem desconstruídos, os grupos de afinidade, que é essa rede de apoio para maior retenção e senso de pertencimento, trabalhar nos processos de contratação, que acaba sendo uma outra barreira para a entrada de pessoas negras, ambiente inclusivo, seguro, e fomento a pertencimento dentro das organizações, desenvolvimento e carreira, comunicação e marketing, cadeia de valor e suprimentos, e ecossistema de impacto. Olhando para essas 10 diretrizes, algumas iniciativas o Mover já lançou. O Mover é uma plataforma que contribui para impacto fora desses 3 milhões, que é a nossa grande meta que eu comentei no início, mas também como que as empresas conseguem caminhar e se desenvolver para garantir essa representatividade negra nos cargos de liderança. O ano passado, por exemplo, nós fizemos um programa de liderança, ou de aceleração da liderança entre as empresas do Mover, aonde tinha participantes de cada uma das empresas, para contribuir com a aceleração e desenvolvimento dessas pessoas para dentro da própria companhia e organização. O ano passado, também de 2022, nós lançamos mais de 20 mil bolsas de formação, e aí conectado àqueles pontos de dores que nós encontramos, né? Formação na área de tecnologia, que é um grande desafio do mercado, e a gente vê uma oportunidade de conectar com programas que qualifiquem e tragam desenvolvimento para a população negra, se conectar com essas oportunidades de emprego, bolsas de inglês, que é uma das sinalizações que apontam ali dentro da pesquisa e que vão endereçar o desenvolvimento da população negra, e todas essas iniciativas eu estou falando para dentro e para fora também para gerar esse impacto coletivo. O ano passado também trabalhamos na plataforma de Coletivo Mover para trazer desenvolvimento, capacitação e conexão com o primeiro emprego para todas as pessoas. E não menos importante, fizemos o lançamento ano passado também, junto ao Fundo Baobá, que é um fundo especialista na causa racial, de 4 milhões de reais para desenvolvimento e impacto em fornecedores ou pessoas negras, empresas lideradas por pessoas negras, de fomento e formação na área de tecnologia. A gente tem trabalhado junto às organizações, junto ao ecossistema para gerar esse grande impacto. O diagnóstico, Nina, nos trouxe essa grande necessidade de ter mais pessoas negras dentro das posições de liderança, de tomada de decisão nas organizações. A gente está trabalhando para isso. No final de 2023, a gente tem a nossa primeira entrega, a primeira visão de curto prazo, quanto que aumentou de liderança dentro dessas organizações, quanto que nós conseguimos movimentar. Então, no final desse ano, nós teremos um número mais tangível, mas o que a gente consegue acompanhar e ver é que as empresas que se conectam com a gente, ou que estão no nosso ecossistema, têm se colocado num lugar de desenvolvimento, de implementação de iniciativas, seja por meio de iniciativas afirmativas ou mudanças de processos, mentorias, contratações, entre outros elementos que essas organizações têm se desenvolvido. Um slogan que é muito importante para a gente é que para ser melhor é só fazendo juntos e juntas. E nós temos empresas com diferentes níveis, né, na jornada e na trajetória de equidade racial, e juntos a gente tem potencializado e ampliado o nosso impacto, que é o grande objetivo. Incrível, Carlos, porque a gente consegue ver que é só olhar, planejar, diagnosticar, desenhar metas e começar a executar, né. E aí, até o final do ano, vocês vão ter aí uma mensuração inicial de todo esse trabalho, que com certeza é muito trabalho, mas é a intencionalidade que faz com que esse trabalho seja efetivo. E falando de intencionalidade, Renata, em sua atuação no Sebrae Delas, você identifica as diferenças de acesso de mulheres negras e indígenas a oportunidades e escala em comparação com as mulheres brancas? E aproveita também e fala para a gente se o Sebrae já está trabalhando com o tema, como que vocês veem isso internamente. Sem dúvidas, Nina. Eu queria começar falando, né,
parabéns para o nosso colega Carlos, muito legal. Quero depois trocar várias figurinhas com vocês para conhecer mais do trabalho do Mover. É, bom, como eu falei no começo, o Sebrae, dentro dos marcadores de diversidade, a gente está bem mais avançado na parte de gênero. Agora, a raça, sem dúvida, é uma prioridade para a gente. E a gente sim observa, né, respondendo a sua pergunta, alguns desafios adicionais. E é exatamente isso que o Carlos falou dentro dos 6 pontos levantados. Né? O primeiro deles, as barreiras vinculadas aos vieses inconscientes, né, lá da infância, enraizados, que são verdadeiros preconceitos mesmo. Então, quando a gente olha para as mulheres empreendedoras no Brasil, hoje a gente atingiu um marco de 10,3 milhões de mulheres empreendedoras, foi o ápice que a gente tem dentro da nossa série histórica dos últimos 16 anos, e a gente observa alguns desafios adicionais. Olhando para mulheres em geral, a gente observa que as mulheres empreendedoras se dedicam 17% menos horas às suas empresas do que os homens empreendedores. Eu costumo brincar, né, que o que a gente está fazendo quando a gente não está se dedicando às nossas empresas? Tomando caipirinha na rede, que não é. A gente sabe que por motivos culturais, os trabalhos de cuidado, os trabalhos de cuidado com as crianças, com os idosos, com a casa, enfim, as tarefas domésticas acabam recaindo mais sobre as mulheres. Mulheres se dedicam o dobro de horas às tarefas domésticas. Quando a gente olha para as mulheres empreendedoras negras, isso ainda é mais acentuado, ou seja, as mulheres empreendedoras negras se dedicam 7% mais horas, desculpa, se dedicam 7% menos horas às suas empresas quando comparadas com as empreendedoras brancas. Então a gente observa aí um acentuamento desses desafios. Boa notícia é que a gente está trabalhando para contribuir para que essas barreiras sejam dissolvidas, muito diálogo, capacitação, parcerias. Então, a gente observa também um caminho importante para ser seguido. Outro ponto que eu gostaria de colocar é com relação aos empreendimentos, né, liderados por mulheres. A gente observa uma concentração de empresas lideradas por mulheres nos setores de alimentos e bebidas, moda e beleza. Nenhum problema, são excelentes setores. Só que a gente ainda vê uma necessidade muito grande de aumento da intensidade de inovação, intensidade de tecnologia desses segmentos. De novo, questões culturais, né, e estruturais desde a infância, né, meninos em matemática, meninas em humanas, todas essas questões de vieses inconscientes sendo colocadas e, claro, influenciando as próprias seleções das meninas para as exatas ou para humanas, né, digamos assim. Então, precisamos avançar no número de mulheres em empresas que tenham intensidade de inovação, intensidade tecnológica, para que a gente possa ter empresas mais competitivas. Esse é mais ou menos o panorama. Então, o que eu observo é que, no geral, os obstáculos adicionais vindos desses preconceitos, desses vieses inconscientes que as mulheres empreendedoras enfrentam, quando a gente observa um recorte por raça, eles são intensificados. Bom que a gente tem aí uma política caminhando, né, também dialogando na esfera pública, junto a todas essas organizações e possibilidades de paridade salarial entre gêneros, né, a questão dos 30% aí de pessoas negras, do decreto de pessoas negras em cargos de confiança no governo. Eu acho que quando a gente tem várias entidades tanto do âmbito público quanto do âmbito privado, falando e direcionando seus esforços para a mesma direção, a gente se move mais rápido, né. E que bom que falar de empreendedorismo também é um lugar que a gente pode falar com intencionalidade, deve falar com intencionalidade, para mover essa estrutura, essa engrenagem de uma maneira mais acelerada. A gente sabe que acesso à renda move essas estruturas sociais, né. E para vocês, como fomentar acesso a crédito para negócios fundados por pessoas negras e como ter mais pessoas negras em cargos e funções com melhor remuneração e com paridade salarial? Quem começa? Quer ir, Rê? Vai lá, Carlos. Boa. A gente vai ficar Nina, jogando ontem. vamos, vamos. Eu vejo que você citou algo no início que é muito importante sobre a intencionalidade, né? O próprio MBM Experience, com essa intencionalidade, com esse específico, traz uma conexão com o nosso próprio propósito criado do Mover, que é combater essa estrutura que exclui muitos e inclui poucos. Então, nós, de alguma forma, precisamos de plataformas como essa
para garantir mais acesso, mais mobilidade de renda, mais mobilidade social. E sem dúvida nenhuma, as nossas empresas, organizações que nós estamos, são plataformas que podem contribuir para que esse movimento, para que essa conexão e essa transformação aconteça de fato. Nós, desde o início do Mover, temos uma premissa muito interessante. Né? Nós não queremos ser apenas uma plataforma ou um agente transformador que faz para a população negra, nós queremos fazer com. Então, a gente tem se conectado com diversas iniciativas que estão caminhando, com algumas com mais expertise, inclusive, do que nós de fazer alguns elementos, e a gente precisa se conectar para ampliar e fazer a potência dos nossos talentos e valores se ampliar o impacto dentro desse ecossistema. Falando especificamente, acho que de cadeia de valor, que é onde entra o empreendedorismo e as organizações hoje que fazem parte do Mover pode, e na nossa leitura que devem se conectar também de uma maneira intencional. Nós começamos um trabalho no finzinho de 2022, ele vai permear todo 2023, com a Adriana Barbosa, que é a líder do Preta Hub, do Feira Preta, enfim, quantos empreendimentos a Adriana tem, mas ela está contribuindo conosco para criar um protocolo onde as organizações possam ser mais inclusivas na sua cadeia de valor, em dois grandes aspectos, né? Como que nós fomentamos mais negócios entre as grandes organizações e o empreendedorismo negro, e essa ponte precisa existir para garantir que essas empresas sejam fornecedoras dentro das grandes organizações, e a gente sabe que há algumas barreiras dentro de políticas, de processo, prazo de pagamento, entre outros elementos que podem acabar distanciando esses e essas empreendedoras do processo, mas também quebrar um viés das próprias organizações de que essas pessoas não estão preparadas para prestar serviço. Isso a gente já vê tantos empreendedoras preparadas. A Adri mostra sempre cases que ela já trabalhou no Preta Lab de pessoas que estão com prazo de pagamento super ok, com documentação toda redonda para poder entrar e prestar serviço. Então, ela vai nos ajudar com o desenho desse protocolo, onde as empresas possam se conectar e fazer uma contratação muito significativa. E o segundo aspecto é o quanto as empresas que fazem parte do Mover, e a gente acredita que empresas do ecossistema têm boas práticas de diversidade, equidade e inclusão, e pode compartilhar e ser um agente estimulador, provocador do próprio ecossistema, para que as empresas também venham nessa. Né? Então, eu vou dar um exemplo de uma das grandes empresas que estão trabalhando conosco, criou um processo de boas práticas com fornecedores e fornecedoras, independente do tamanho. E está compartilhando ali no fórum mensal como que a empresa e outras empresas têm prática agenda do lado de dentro. E aí fomenta e ajuda essas empresas que, algumas pequenas, outras médias e outras grandes, a começarem a sua jornada, a acelerarem a sua jornada, a aprenderem caminhos por onde essas empresas já passaram. Então, a gente está muito otimista, né, nessas duas grandes frentes que o time do Squad, que está trabalhando nessa frente, vai contribuir para que as nossas empresas se apropriem disso. E tem um ponto que você citou também importante, Nina, que é sobre criar metas, criar objetivos, criar compromissos de fazer negócios com empreendedores negros e negras da cadeia de valor, para que a gente possa realmente ser esse ecossistema de impacto, né? Acho que há muito potencial, há muita oportunidade e há muito poder de decisão nas nossas mãos para poder fazer essa transformação e ter esses talentos diversos fornecendo e trabalhando dentro das nossas organizações para nos ajudar com complexidade que está aí cada dia mais à flor da pele, as incertezas que o mercado nos oferece, e somente esse aumento de repertório dentro das organizações vai ajudar na inovação, na criatividade e na sustentabilidade dessas organizações no longo prazo. Interessante, Carlos, você trazer esse lugar do empreendedorismo, do enegrecimento da cadeia de suprimentos, né, nas empresas, que é olhar esse ecossistema de um olhar muito mais amplo. Nós, no movimento Black Money, também dialogamos muito com grandes empresas que chegam até nós querendo publicitar a vaga. Ah, eu preciso de mais colaboradores negros e negras e tal. E a gente fala, tá, a gente pode publicitar a vaga, fazer, né, essa questão da atração dos talentos,
mas a gente precisa também entender, desde o processo de seleção até o desenvolvimento, treinamento e aculturamento, né, tirar essa cultura enraizada do racismo estrutural e trazer uma cultura mais inclusiva. E para isso a gente precisa ter esse olhar não mais vertical, mas um olhar horizontal, que é quando a gente olha para a cadeia de suprimentos. E aí a gente também acaba oferecendo a essas empresas a possibilidade do enegrecimento dos seus supply chain. A gente fez no ano passado um programa de aceleração muito bacana com a P&G, onde nós aceleramos desde a parte de captar esses fornecedores, né, não sei se vocês sabem, mas a gente tem 5.000 afroempreendimentos catalogados, né, do Brasil e atendidos, seja com educação, seja com digitalização. E aí nós fizemos um programa olhando para isso, olhando para a cadeia de fornecedores da P&G e trazendo desde a parte da aceleração do que esses fornecedores e fornecedoras negros e negras precisam se conectar junto ao compliance, área de compras da empresa, porque muitas das vezes a gente está falando ali, vamos dar uma mentoria, mas muitos desses negócios deveriam nos mentorar de tanta experiência e de tantas, né, estruturas que eles conseguem tirar dos seus caminhos. Então, muitas das vezes a gente precisa realmente vir nesse olhar bem mais horizontal. E foi isso que nós fizemos. Além de trazer a possibilidade de, lógico, algumas ferramentas como educação tecnológica, iniciação em programação, a gente trouxe alguns temas nessa aceleração, mas principalmente a gente trouxe como fazer uma RFP, como participar de uma licitação de uma grande empresa, né? E apresentamos esse catálogo de negócios para a P&G e a gente viu que realmente são esses tipos de intencionalidades que precisam serem aprofundadas e a gente não parar o diálogo de equidade racial no processo seletivo, a gente engrossar o caldo e ir bem mais além. E além, Renata, né, isso vocês conhecem bem, quer falar de cadeia de suprimentos, quer falar do quão potente é, né, esse lugar do empreendedorismo no Brasil. Para você, esse acesso a crédito, vocês têm um diálogo, né, de acesso a crédito, de fomento a crédito no Sebrae. Conta um pouquinho para a gente. Bacana, Nina. Eu acho que, com relação a crédito, um dos pontos mais importantes aqui a ser tratado é o ponto número 3 que o Carlos levantou dos desafios, né? Então, assim, às vezes, gaps de informação. As informações ficam ali só num grupinho e acabam não chegando às várias pessoas. A gente sabe que quando uma pessoa vai pedir crédito para um banco ou para uma instituição financeira, uma das primeiras perguntas que ela vai receber é: tudo bem, mas qual é a garantia que você vai me dar caso você não consiga, né, honrar com esse crédito, pagar de volta? Então, garantia geralmente é um problema, um desafio. E para isso o Sebrae tem um FAMP, que é o Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa. Muitas vezes as pessoas não conhecem o FAMP, né? Então a gente também está fazendo um esforço de maior divulgação e eu deixo aqui o convite para vocês conhecerem o FAMP, para todas as pessoas que estão nos assistindo. O FAMP é um fundo de aval, ou seja, a empresa não tem condições de fazer uma garantia, então o FAMP entra dentro dessa perspectiva. Outra questão é a educação financeira, né? Muitas vezes a pessoa sim precisa do crédito ou acha que precisa do crédito, mas no fundo ela precisa dar um passo atrás e organizar a vida financeira da empresa dela. Então, a educação financeira também é um trabalho que o Sebrae faz bastante, explicando desde como fazer um fluxo de caixa, né, como se preparar para pedir um empréstimo, como organizar as contas. Às vezes a empresa pode estar com desperdício ali, desperdício aqui. Então, organizar as finanças da empresa. Então, gostaria de deixar aqui o convite para conhecer esses dois pontos que o Sebrae atua: educação financeira, aí com cursos, consultorias, palestras, e o próprio FAMP, o Fundo de Aval da Pequena Empresa, que é uma forma de você conseguir garantizar o seu empréstimo. Do ponto de vista de fornecedores, de cadeia de fornecedores, eu vejo que a gente tem uma oportunidade muito grande, principalmente agora que as políticas de ESG, né, de responsabilidade social corporativa ampliada, né, digamos assim, tem aumentado. Muitas vezes, no passado, né, as grandes empresas procuravam o Sebrae falando: olha, será que a gente conseguiria fazer aqui uma parceria para que o Sebrae capacite as pequenas empresas para que elas possam ser fornecedoras, né, das grandes empresas? A gente, claro que sim, a gente já tem um trabalho
do que a gente chama de conexões corporativas ou encadeamento produtivo, em que a gente capacita as pequenas empresas, como vocês vinham falando, às vezes precisa de um certificado, às vezes precisa de algum tipo de, né, enfim, informação ou mudança ali no processo para poder acessar essas grandes cadeias de valor das grandes empresas. E com o crescimento da ESG, com o crescimento da valorização da diversidade e inclusão, a gente vê as grandes empresas já se movimentando. Olha, Sebrae, será que você poderia capacitar pequenas empresas lideradas por mulheres? Sebrae, será que você poderia capacitar pequenas lideradas por pessoas negras? E assim por diante. Então, acho que é um espaço que pode ser muito mais bem aproveitado, e será, assim espero, para que a gente de fato possa fazer inclusão produtiva dentro de cadeias. Sempre bom lembrar que quando uma pequena empresa vende para uma grande empresa, no fundo ela está se preparando também para se internacionalizar. Se uma pequena empresa no Brasil vende para uma grande empresa multinacional aqui no Brasil, por que não vender essa mesma empresa nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, na América Latina, né? Então, é uma forma de você aumentar a sua competitividade, conseguir as certificações que você precisa, melhorar seus produtos, seu processo e vender até para fora. Tem como as pessoas dizerem que: "Ah, agora eu não sei o que eu faço para atrair mais talentos negros para minha empresa. Eu não sei, que diretrizes tomar para poder trazer mais equidade racial e mais mulheres para a tomada de decisão". Esse papo nosso de hoje foi quase que um guia prático, né, do que pode ser feito para pequenas, médias e grandes empresas entrarem realmente de maneira intencional nessa caminhada. Eu quero agradecer imensamente o papo aqui incrível e o apoio, né, tanto do Mover quanto do Sebrae em acreditar, confiar e vir junto, não somente nas suas iniciativas internas, mas ampliado, conectado aqui com o nosso ecossistema do movimento Black Money. E deixar esses minutinhos finais para vocês darem as suas considerações. Carlos? Nina, eu gostaria muito de agradecer a sua pessoa, todo o trabalho e intelectualidade que você e todo o seu time têm colocado para que o nosso Brasil se desenvolva, para que a nossa população negra tenha acesso a crédito, acesso a novas plataformas para fazer negócio e acesso para a transformação de fato, que sem dúvida nenhuma é o que vai levar nosso país para frente, é o que vai levar nossas organizações para frente, com o olhar da multiplicidade de talentos que nós temos nesse Brasil. Então, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Renata, é um prazer estar aqui com você também. Espero que, de alguma forma, o Mover continue sendo essa plataforma para contribuir para o combate ao racismo estrutural no Brasil e com práticas antirracistas para nos levar ainda mais longe. Muito obrigado. Bom, pessoal, também gostaria de agradecer imensamente o convite. Aproveitar também para dizer que, Nina, a gente é muito fã do seu trabalho. Nina esteve conosco agora recentemente no evento, né, do Mês das Mulheres, também abrilhantando o nosso evento. Já somos parceiros há muito tempo. Carlos, um prazer enorme te conhecer. Vamos certamente trocar figurinhas, aumentar essas conexões no ecossistema. E eu queria dizer, pessoal, que queria fazer uma propaganda aqui de um projeto muito legal que a gente tem e que estão agora com as inscrições já se abrindo, que é o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Então, se você que é mulher empreendedora, está nos assistindo, entre na página do Sebrae Delas, que é www.sebrae.com.br/delas, e lá você vai ver um banner do Prêmio Mulher de Negócios. Esse prêmio busca justamente jogar luz nas histórias de mulheres empreendedoras. A gente tem 3 categorias. A primeira é microempreendedor individual, MEI. Nós temos também a pequena empresa e nós temos também a produtora rural. A inscrição é absolutamente gratuita, são vários prêmios e, acima de tudo, jogar luz das histórias de mulheres para que meninas, meninos, né, crianças e também as pessoas adultas possam se inspirar. Então, não deixe de se inscrever, totalmente gratuito, a gente quer conhecer a sua história. Obrigada. Em tempo, Gostaria Nina, mais eu gostaria de deixar um pedido, em tempo, se possível, para as pessoas nos seguirem nas redes, né? A gente está sempre lançando oportunidades, falando muito sobre o que o Mover está fazendo, então é @somosmover e somosmover.org é o nosso site, tem bastante informação lá, então deixo aqui nossas páginas para que vocês continuem nos acompanhando. Perfeito. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de Carlos Domingues e Renata Malheiros.
nesse painel que abre esse dia de muito debate e troca no MBM Experience. Começamos com o pé direito, né? E para continuar falando sobre os desafios atuais do mercado, quero chamar o Alan Soares, CSO e um dos fundadores do movimento Black Money, para dar sequência ao nosso segundo painel, com a presença de convidados para lá de especiais. Obrigada, Renata. Obrigada, Carlos. Até a próxima.